Bom dia, igreja. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Diga comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus. 8h25. Vamos lá. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Segura na sua mão. Abra no livro de Êxodo, número 40. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Amém? Amém. Nós vamos ler 4 versículos. Eu vou pedir para a igreja me ajudar. Cada um lê um versículo, tá bom? Todos acharam? Amém. Êxodo, capítulo 40. Então vamos lá, pode ler o primeiro versículo aí, que é o 34. Êxodo 40, 34 dias. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Próximo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Próximo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. De dia e noite o Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, a vida de todas as casas de Israel em todas as suas jornadas. Amém. Por esse sentado, glória a Deus. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui um trecho que está em Êxodo, que fala sobre a trajetória, um pouquinho da trajetória do povo de Israel. O povo de Israel era guiado por uma nuvem, algo comum que faz parte da criação de Deus e está à vista de todos. A verdade é que o Criador da nuvem usa ela como bem quer. Nas mãos do Senhor, porém, algo natural foi usado de forma sobrenatural. Olha só, queridos. Aqui a gente vê o cenário do povo de Israel no deserto e Deus usando algo que Ele criou, que é a nuvem, para ser um sinal para o povo entender que Deus estava ali naquele lugar, que Deus era presente. E você me ajudou aqui na leitura e você viu que a nuvem cobria o quê? O tabernáculo. A nuvem cobria o lugar onde eles sacrificavam, onde eles adoravam. A nuvem cobria, e a palavra de Deus diz que a nuvem, que era a presença do Senhor, era tão forte que as pessoas se constrangiam. Moisés não conseguia nem entrar de tão forte que era a presença de Deus naquele lugar. Você tem noção da presença de Deus encher aquele lugar? Você crê que a presença de Deus enche esse lugar nessa manhã? É tão prazeroso pela manhã estarmos na presença do Senhor. É tão importante nós sabermos que o cuidado dele é real para conosco. E eu acho que estar na presença dele, buscando a presença dele, isso é uma forma de gratidão a Deus. Aí diz aqui, então a nuvem cobria a tenda, ou o tabernáculo, e a glória do Senhor enchia aquele lugar. Moisés não podia entrar na tenda, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia aquele lugar. Queridos, isso é muito forte. Eu conversava com o Senhor essa semana, o nosso pastor Marcinho nos deu essa missão, né? E aí o Senhor disse, é essa palavra, leva lá no domingo de manhã. Eu disse, Senhor, mas essa palavra o Senhor falou comigo. Às vezes quando fala com uma pessoa, não quer dizer que vai falar com a outra, na verdade. Mas o Senhor disse, é a minha palavra. Eu falo com quem eu quero. E Ele falou muito forte no meu coração. E eu creio que nessa manhã, essa palavra não voltará vazia do teu coração também. Amém? Falando sobre que a ciência hoje explica que existem vários tipos de nuvem. É interessante que Deus, Ele age de várias formas ao nosso favor.
E isso é sobrenatural, isso é tremendo para as nossas vidas. E a ciência, ela estuda as várias formas como a nuvem se comporta. E é muito interessante isso, né? Que se a ciência pudesse se voltar mais para Deus, entender mais o agir de Deus, ela ia entender as várias formas como Deus ele age no nosso favor. Assim como eles descobriram que existem as nuvens, né? De várias formas. Você sabe que se um lugar for muito frio, a nuvem é de um jeito. Se o lugar for muito quente, a nuvem é de outro jeito. Pela manhã, quando inicia, ela é de um jeito. Quando vai entardecendo, é de outro jeito. Quem já parou para observar as nuvens aqui? Levante a mão. Quem nunca viu um carneirinho, um dinossauro? Ah, você nunca viu? A gente já viu. Olha, mãe, aquele algodão doce gigante. Eu quero andar nele. Mãe, eu acho que ali comendo, não sei, eu acho que é um bezerrinho. Todo mundo já fez isso, né? E a gente às vezes se diverte. E quando a gente para nesse trecho, a gente vê Deus agindo e se representando através de uma nuvem para mostrar que Ele é conosco. Você vê também através da natureza Deus se revelando, mostrando que a aliança dele ainda é real através do quê? Do arco, né, colorido que existe no céu. Enquanto você vê um arco colorido no céu, você lembra da aliança de Deus com o homem. Então você vê Deus aí usando a natureza para mostrar que Ele é real, que Ele existe. E como é importante nós trazermos essa atenção para isso, em nome de Jesus. Aquela nuvem representava a presença do próprio Deus no meio do povo. Ela trazia a certeza da segurança, pois era Deus naquele lugar. Somente Deus, o provedor, mantenedor e defensor deles. Quando a nuvem se movia, sabendo que necessitavam daquela presença e proteção, todo o povo se levantava e seguia. Você sabe que isso acontecia, querido? De tempo em tempo, aquela nuvem que enchia o tabernáculo, ela se levantava. Olha que coisa sobrenatural. Ela se levantava e ela se movia. E quando ela se movia, o povo entendia que tinha que partir, que tinha que sair dali daquele lugar e seguir aquela nuvem. Diga glória a Deus. Por estarem no meio de uma peregrinação, já estavam habituados a armarem as suas tendas e desarmarem as suas tendas, reunirem os seus filhos, guardarem todos os pertences em seus sacos de viagem, pegarem seus cajados e seguirem adiante. Então, era comum isso acontecer. A nuvem não tinha um prazo assim, vamos ficar aqui um mês. Moisés não dizia, olha, povo, nós vamos ficar aqui um mês, nós vamos ficar aqui um ano. Era a presença de Deus que direcionava isso. Sabe, queridos, é muito importante cada um de nós sabermos ser direcionado por Deus e não por nós mesmos. Você sabe que quando Pedro quis lá dominar a tempestade, né, ele viu que ele não garantiu. Quando o barco estava indo a pique, ele disse, mestre. Então nós precisamos ter esse sentimento que no momento difícil, quem toma a direção é Ele, não somos nós. Então é Ele que vai guiar, mas nós precisamos estar atentos para entender quando é o momento certo, amém? Mas será que em algum momento o povo se levantava do arraial e seguia a viagem apenas por obediência? Talvez estivessem bem instalados e em um lugar de segurança e bom para eles. Olha só que interessante, né, irmãos? Nós trabalhamos, temos a nossa família, temos o trabalho da igreja e tudo, eu falava com as mulheres ontem que tudo muda num curso assim muito rápido. Alguns é um curso mais demorado, porque como eu falei aqui, quem define o tempo é Deus, porque Ele é o dono do tempo. Então, algumas coisas estão caminhando assim e de repente você, meu Deus, agora é isso, aconteceu isso. Como assim? Eu nem esperava. E é assim que Deus faz. Talvez eles estivessem bem instalados. Às vezes você está numa situação
seguir o povo. Não era assim que acontecia. Então entenda uma coisa, vida de Deus para a nossa vida. Nós precisamos seguir a presença de Deus. Aonde a nuvem estiver, nós precisamos seguir. Mesmo quando isso não é favorável para nós. E eu estou muito feliz no meu coração, queridos, porque Deus, ele muda o curso, ele movimenta a nuvem por um propósito. Então ele vai movimentando a nuvem e é importante você seguir os seus passos em rumo à nuvem que é a presença do Senhor. E algumas coisas têm acontecido direcionando para isso. Então o Senhor, ele sempre vai mostrar para você sinais. Para o povo de Israel, o sinal era a nuvem, era algo visível. Eles viam a nuvem se movimentar. Quando a nuvem estava parada, ela enchia. Como assim? Eu fico imaginando uma neblina dentro do tabernáculo. Porque se a nuvem enchia o templo, enchia o tabernáculo, eu imagino aquela neblina. Sabe aquele dia do nosso inverno aqui, né? Você acorda de manhã, está tudo nublado assim. Você vai assim na estrada, você vai na rua, você vê tudo bem. Eu imagino que a nuvem do tabernáculo era assim, porque enchia o templo. E querido, saber que a nuvem enche aquele lugar é saber que a presença de Deus é forte naquele lugar. E você precisa entender que Ele usa algo natural para você entender o sobrenatural dele na sua vida. Amém? Aí olha só, que talvez estivessem bem instalados em um lugar, seus filhos se acostumaram com aquela região, seus animais encontraram boa pastagem, mas a nuvem se moveu e era hora de partir. Você já viveu essa experiência quando tudo parece que está bem e Deus manda você fazer outra coisa e diz: ah, não, Senhor, agora que está tudo bem, agora que está tudo top, agora que eu conquistei isso. É igual um pastor que dirige uma igreja, que constrói, que pinta, que põe isso, põe aquilo, e aí o Senhor diz: agora você vai partir para o altar. Ah, não, Senhor, eu tive o maior sacrifício para construir tudo isso, né? O Senhor nos ajudou e agora você quer que eu vá? E às vezes manda para uma igrejinha mais inferior. Mas não é porque Deus não nos ama, não é porque Deus não quer o melhor para nós, é porque Ele tem propósito, é porque Ele viu que aquele pastor foi capaz de construir aquilo, Ele vai ser capaz de construir aquela outra para ajudar um outro povo. Isso eu estou dando um exemplo, mas isso é para todas as áreas da nossa vida. O Marcílio trabalhou no primeiro emprego dele, o Marcílio ganhava super bem. Mas aí o Senhor chegou com ele: Marcílio, a nuvem vai se movimentar, fica ligado. E o Marcílio se levantou e partiu. E foi trabalhar no posto de gasolina como frentista. Chegava todo sujo de gasolina em casa. E o filho que põe a gasolina no carro, que nem já viu Fernandinho. Olha a roupa, chega toda fedorenta, porque tinha uma panelinha lá, podre de gasolina. Aí você vai entender, um emprego bom, ganhava bem, viajava o Brasil todo, ele quase não parava em casa. E aí Deus veio assim: a nuvem vai se movimentar. E aí Deus leva ele para um posto de gasolina. Aí você pode pensar assim: puxa, mas que Deus é esse, né? Mas Deus queria trazer uma experiência nova para o meu esposo. Ele queria trazer um tempo de qualidade. Eu gosto dessa frase. Ele queria um tempo de qualidade do Marcílio com a família. Ele queria um tempo de qualidade do Marcílio com ele. Ele queria que o Marcílio tivesse mais paz no coração, porque ele não estava tendo naquele tempo, né? Então você está entendendo aí como que funciona esse movimento da nuvem de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus? Então não importa, e pode ser também o contrário, queridos. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, e aí Deus diz: olha, eu vou movimentar minha nuvem, me segue. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então, se você estiver ligado, você vai seguir a nuvem do Senhor, mesmo temendo não encontrar um lugar tão bom quanto aquele que é
mesmo temendo não encontrar um lugar tão bom quanto aquele, eram direcionados a caminhar e a obedecer e a seguir aquela nuvem. Alguém já viveu essa experiência? Está tudo bem, de repente foi tudo tão ruim. Mas o ruim não é do nosso mal. O ruim é para a gente amadurecer. O ruim é para a gente crescer. O ruim é que a dificuldade nos aproxima de Deus. Pelo menos deveria, né? Para alguns ele acaba indo no mundão, né? Mas a dificuldade, ela precisa te aproximar de Deus. Imagina que o povo desmontava as tendas. Imagina, dava trabalho, né, irmão? Hoje não, você vende a casa e compra outro lugar, beleza. Está tudo pronto lá. Lá não, eles habitavam em tendas. As tendas tinham que ser desmontadas, organizavam as coisas e tinham que seguir viagem. Eles não sabiam onde eles iam ficar. E de repente o lugar que eles estavam é deserto, não ia ter água à vontade, não ia ter mato para os bichos comerem. E agora, de repente, alguns bichos morreram de fome porque não tinha água nem comida. De repente, ali sem o socorro, algumas mulheres perdiam seus bebês. Enfim, a verdade é que o povo seguia murmurando. O povo de Israel era murmurador, queridos? Sim ou não? E você é murmurador, igreja? Nós somos bem parecidos com o povo de Israel, né? Às vezes a gente não se conforma. Ah, Senhor, mas tu me prometeu isso, tu me prometeu aquilo. Está demorando demais. Não faça que nem eu, Senhor, eu ainda não fui curada, mas eu vou continuar te servindo. Senhor, eu ainda não cansei, mas eu vou continuar seguindo a tua nuvem, Pai. Eles sabiam que sem aquela nuvem não podiam mais permanecer ali. Você imagina? A nuvem partiu. Ah, não vou, não quero, não gosto disso. Não, a nuvem que se ele quiser seguir a nuvem, vai. Aqui tem tudo que eu quero, eu vou ficar. Então fica para te ver. Fica para te ver como diz o ditado, para ver o que é bom para nós. Não segue logo essa nuvem para ver. Então, mesmo murmurando, eles iam. Irmãos, mesmo murmurando, obedeça a voz de Deus. Mesmo que você não entenda o que Ele tem para você, obedeça o que Ele quer. E como eu vou entender isso, Marcela? Como eu vou saber o que Deus quer e tem para mim? Quando você estiver ligado nele, a palavra de Deus vai falar com você, uma canção vai falar com você, um irmão vai falar com você, até uma pessoa desconhecida vai falar com você. Esteja ligado. Se você estiver ligado, você vai entender o que Deus quer falar para você. Você está entendendo? Mesmo que esteja difícil, entenda qual é a vontade de Deus. Não vá embora sem ela. Ah, nuvem está demorando muito para sair daí, eu vou embora. Qualquer coisa ela me segue. Não é assim, irmãos, que funciona. Nós precisamos seguir a vontade de Deus. Assim como o povo de Israel, precisamos confiar em Deus. Para partir, também precisamos confiar para permanecer. Eu não sei o que cada um está passando agora. Talvez você esteja passando uma dificuldade em que há um momento de você partir, de você sair, de você seguir adiante. Presta atenção, você sair daqui hoje, olha para cima, vê como é que está a nuvem. Vai que de repente Deus fala contigo através da nuvem mesmo. Amém? Mas vai ter momentos que Deus vai te dizer, olha, permanece, ainda não é hora de seguir. Então, como que eu vou saber o momento que é para partir e o momento que é para permanecer? O povo de Israel tinha um sinal visível. Você sabe que a presença de Deus hoje não é nuvem. A presença de Deus hoje ela habita onde? Dentro do nosso coração, através do Espírito Santo. A presença de Deus habita dentro do nosso coração. Ah, Marcela, então se está dentro de mim, para onde eu for, a presença vai ter que ir. É assim, queridos? Não é assim. Porque nós fomos criados por Ele. Apesar de Ele estar habitando dentro de nós somos criaturas dele. Então ainda é Ele que vai direcionar. Então quando Ele nos impulsionar a ir fazer algo ou permanecer em algo, nós vamos sentir isso dentro do nosso
coração e vamos entender que é a vontade dele. Amém? Estamos encerrando. Saiba que parada ou se movimentando esta nuvem é um sinal para que você é um sinal que você precisa confiar. Saiba que parada ou movendo esta nuvem é um sinal que você precisa para confirmar se está onde Deus quer que você esteja, ou se precisa partir na direção em que o Senhor te guiar. Clame por sabedoria, por direção, coragem, para partir ou para permanecer. Então entenda esses mistérios de Deus. Às vezes um de nós, ele vai muito mais, eu vou embora, não dá certo, eu vou para outra igreja, não dá, eu não aceito isso. E aí Deus de alguma forma quebrantava o nosso coração e nós permanecíamos, como estamos até hoje. Amém. Somos como o povo de Israel, querido, que muitas das vezes reclama, que murmura. Nós somos assim. Eu não estou isentando ninguém, nem eu. Nós somos assim. Mas a verdade é que nós precisamos estar mais ligados em Deus para entender quão boa, perfeita e agradável é a vontade dele para a nossa vida. Amém? Não desista dos seus sonhos. Se a nuvem do Senhor, que é a sua presença, está te direcionando a Ele, vá. Não desista de tudo na sua vida, irmãos. Se há um emprego, persista até que Deus diga que é o momento certo. Se é o teu casamento, persista no teu casamento. Deus, Ele não uniu duas pessoas para separá-las assim, entendeu? Então, lute pelo seu casamento. Confie no Senhor, seu Deus, que guia a nuvem, pois Ele sempre estará com você em qualquer situação.